lá. Então, eu vou só pedir para a gente fazer uma medição fictícia mesmo ali no Rebouças, só para a gente conseguir ter as primeiras informações. Não sei se a Stephanie quer compartilhar a tela ou se vai ser o Fábio hoje. Peraí. Estou abrindo aqui o Prevision. Boa. Presta atenção, Fábio. Espera aí, Nina, deixa eu... Já estava logado. Tem como você... Bom, deixa eu compartilhar aqui, então. Foi? Tá aparecendo para vocês? Tá carregando, Tá carregando? Tá um pouquinho, tá dando um delay aqui. Já carregou, beleza. Beleza? Pronto. Boa. Então, pode entrar ali, selecionar o Rebouças. Rebouças correto, certo? Isso mesmo. Ali embaixo. Isso. Pode entrar no cronograma ali no menu da esquerda. Então, o que acontece, né? Porque a gente vai usar o Rebouças. Como o Rebouças já estava com o orçamento na mesma estrutura dentro do Project, ele já vincula automático, né? Então, aqui no Rebouças, a gente já está com o orçamento e o planejamento vinculados. Nos outros dois, a gente vai ter que fazer ainda essa vinculação, beleza? Beleza. Então, tendo isso tudo ok, né? Eu estou com o cronograma aqui e eu estou com o meu orçamento vinculado, a gente tem que salvar a nossa base, né? Então, eu vou salvar o meu planejamento atual, que é o que vai aparecer lá na minha dashboard como a minha base. Então, você pode entrar ali no menu de funcionalidades da direita, Stephanie, aquele círculo azul. Isso. Boa. E aí, lá no meio, mais ou menos, ele tem linhas de base, lá em versões. Aí. Então, é aqui que eu vou salvar a minha linha de base, né? A desse acho que já está até com uma salva do dia 7. Isso. Beleza. Então, esse é sempre o passo, né, que a gente tem que fazer quando tiver tudo ok. Salvei minha linha de base. Tranquilo? Sim. Pode voltar, então, ali do lado da linha de base, ali naquela flechinha. Aí, em cima da linha de base, eu tenho o controle de versões. Pode clicar ali. Aqui. Isso. Então, aqui, ó, sempre que a gente salva uma linha de base, ele vai salvar automaticamente uma versão. Essa versão é como se fosse um backup. Se eu quiser voltar em algum momento para esse planejamento, eu tenho ele aqui. E é isso que eu queria mostrar para vocês, que vocês podem usar esse controle de versões sempre que vocês quiserem fazer um replanejamento, gerar um cenário, mas salvar o que vocês têm, né? Então, se você quiser, Stephanie, voltar ali para o cronograma, pode voltar ali no cronograma, fechar isso. Beleza. Então, se a gente alterar qualquer coisa, né? Acho que vamos fazer uma simulação completa. Vamos pegar e fazer uma medição ali. Pode entrar no menu de funcionalidades. Aí, pode fazer uma medição. Vou pedir para você fazer uma medição mais para o início do ano, eu acho, para ficar mais rápido, né? Com menos atividades. Então, pode ser até no ano passado ali. Vai no mais, Isso, no mais. A data da medição. Isso, estou tentando ver aqui alguma aqui, para eu ver o ano mais ou menos. Pode ser, pode colocar ali no ano passado, em agosto, mais ou menos, só para a gente ter uma... Isso. Dia 12. Isso, beleza. Então, estava na etapa ali mais inicial, né? Então, aqui, você pode só medir algumas dessas atividades, né? Clicar na flecha que tem ali ao lado e colocar um percentual. Pode ser só algumas mesmo, só para a gente fazer essa simulação. Depois a gente exclui isso. Tá nada coerente isso aqui, mas... Tudo bem, pode só salvar mesmo.
Pronto. Aí Só para salva. a gente conseguir ter as informações. Beleza, agora pode ir lá no cronograma, lá para essa data. Pode rolar ali para a esquerda. Dá para fazer pelo teu teclado também, isso. Aí, ó, para a data da última medição. Mais para a direita, acho que ela tá. Aí. Aqui. E pode descer, acho que está lá nas fundações, né? As atividades. Beleza. Então, como a gente tinha mostrado, se quiser diminuir um pouquinho do zoom também, Stephanie, só para a gente ver. Ó. Acho que eu diminui muito. Sem problemas. As atividades que já foram medidas ficam com uma parte ou totalmente, né, transparentes ali. Então, isso indica que aquela atividade já aconteceu. Quando a gente faz a medição, a gente consegue ter essa ideia, né, dos atrasos. Então, a ideia é que vocês aí, de acordo com o planejamento, né, que vocês têm, vocês possam replanejar, né, o que vocês não conseguiram absorver de atraso. Então, por exemplo, aqui, eu não fiz ainda o tirante da quarta linha, não fiz ainda a contenção. Então, eu vou pedir para você puxar tudo isso para a direita, Stephanie. Lá para frente da medição. Pode puxar sem medo, que a gente tem o backup ali, é isso que eu quero mostrar. Se quiser diminuir um pouco o zoom. Diminui mais? Isso, que daí só para... Opa. Acho que tá... Opa! Acho que você está mexendo no do Chrome, né? Pode eu deixar no senho do Chrome e mexer tá. só no botão de mais do teu teclado mesmo. Acho que ele vai aumentar. Ué, ele tá mexendo Tá indo no Chrome total. Ou pelo próprio menu ali, então, para você não... Aí, por essas ferramentas. Aí tem o mais e o menos, ó. Tá. Aí não mexe no teu zoom. Aí. Tá. Melhorou, bem melhor. Bem melhor, né? Geralmente pelo teclado ele dá certo. Acho que talvez o teu Chrome tenha alguma configuração. E pega. Assim tá bom ou quer que diminui mais? Não, acho que assim tá bom. Tá. Pode falar, Elaine. Só um recadinho para o Fábio. O cronograma que a gente subiu aqui, esse que você está enxergando, é o cronograma base da Rocontec, tá? Não está atualizado com a última versão de datas, mas é a base deles. Então, a gente consegue fazer o depara do que a gente realmente vai projetar até o final da obra. Tá ótimo. Bom? Beleza. Então tá. Boa, beleza. Então, Stephanie, pode ir um pouquinho mais para a direita, com ainda o cronograma. Isso. E eu vou pedir para você puxar essas atividades lá para frente, né? Então, por exemplo, não executei ainda a contenção ali. Essas que a gente ainda não mediu, né? Pode puxar. Isso mesmo, clicar nela e puxá-la lá para frente. Então, contenção eu ainda não fiz, eu vou fazer só semana que vem, né? Então, eu consigo fazer esse replanejamento e tudo isso vai se tornar o meu previsto lá no meu cronograma, né? Beleza? Pode puxar mais algumas, Stephanie, só para a gente ter depois de informação. Linha 2 de tirante. Isso, boa. Acho que assim já tá certo. Então, eu poderia pegar, gerar um cenário com isso. Então, eu quero ver o que aconteceria com a minha obra se eu só fizesse essas atividades, né, lá para frente. Então, se você for no controle de versões, você pode salvar uma versão dessa, como um replanejamento, enfim. Mas você consegue voltar para a versão que a gente estava antes, ali pelo controle de versões. Então, era isso que eu queria mostrar para vocês. Ó, pode entrar ali no menu de funcionalidades, né? Esse primeiro aí do lado. Aí, pode clicar. Nessas ferramentas mesmo, aqui é o chat. Ai, caramba. Sem problemas. Aí, isso, aí. E esse primeiro que tem à esquerda, isso mesmo. É o mesmo círculo lá de cima que aparece aqui. Então, ó, ele está mostrando lá em cima que eu tenho 25 atividades atrasadas, né? Então, são 25 atividades que já era para eu estar fazendo e eu ainda não medi. Se você clicar aí, ele vai abrir uma lista delas, né? Todas as atividades que estão em atraso, certo? Pode voltar ali no menu, isso. E agora ali no controle de versões. Controle de versões. Lá embaixo. Aí.
Então, beleza, eu já simulei isso tudo. Se eu quiser salvar, eu posso clicar no mais e salvar como replanejamento de dezembro, replanejamento de janeiro, né? Então, isso garante que eu tenha um histórico, né, de tudo que eu fui alterando ao longo do tempo. Mas, quando eu quiser voltar, se eu quiser ter acesso ao meu anterior, que é o que a gente vai fazer, né? A gente só mexeu para mostrar, você consegue restaurar. Então, se você descer aí... Opa, pode falar, Elaine. Não precisa ir interrompendo o raciocínio, não. Isso aí serve, então, vamos supor, a gente precisa fazer uma simulação para o mês. Aí a gente salva uma versão, faz uma simulação e fica registrado lá. Seria isso? Isso, exatamente. O que vocês, tudo que vocês estão vendo na tela nesse momento é o que vai estar como o meu previsto na minha dashboard. Então, vocês conseguem ter toda a informação de valor agregado, de atrasos, com base nesse cenário. Mas se depois vocês quiserem voltar para a versão anterior, quando eu restauro ela aqui, eu vou voltar a ver lá no meu previsto o que está na minha tela agora, né? Então, é sempre essa a ideia. Vocês conseguem gerar os cenários, tem as informações que vocês precisarem, e a gente sempre recomenda que salve, né, antes de fazer um grande replanejamento, porque sempre pode, né, se enganar, fazer alguma coisa. Então, tendo aqui, você sempre tem esse backup. Porque eu tô te perguntando porque, assim, o que acontece? Vai, tipo, começa essa primeira semana do mês, aí a Stephanie vai na obra e faz uma meta para os engenheiros. Então, ela poderia fazer uma simulação aqui de quanto seria a meta no final do mês. E aí, conforme as medições que ela vai apurando, pode ser que não chegue nessa meta. Aí ela volta aí, tipo, vamos supor, ela salva uma versão como a meta do mês, aí restaura na versão original e vai fazendo apuração nas medições. Seria isso. Mais ou menos isso que daria para fazer? Isso, eu estou entendendo assim, essa meta é uma meta um pouco mais ousada do que a base, e aí depois vocês comparam com a base? É isso? Isso Legal. mesmo. Eu tenho uns clientes também que eles chamam de desafio, né? Então eles têm inclusive duas linhas de base. Eles têm a linha de base, que é o planejamento base, e a linha de base desafio, que é o outro planejamento. A diferença é que eles fizeram tudo isso antes da obra, então são dois planejamentos totalmente diferentes, né? Então, por isso que eles têm duas linhas de base. No caso de vocês, eu acho que dá para fazer exatamente isso. Eu acho que você pode salvar como meta do mês, né? Esse replanejamento, e aí você vai conseguir comparar as duas coisas, né? Tá bom. Certo? Certo. Boa. Que é bem isso, né? A meta é o que eles costumam comentar, né? O desafio é o que eles gostariam de alcançar, mas se eles estiverem acima né, seguindo a base, é suficiente, assim, né? A ideia é ter, né, futuramente assim também, trabalhar com uma linha de base e uma linha de desafio. Mas como quando a gente chegou, as obras já estavam rodando, então tem a linha de base, né, cravada já, só que eu sempre passo uma meta desafio, então, todo mês, então seria para isso, para a gente conseguir cravar o que nossa expectativa para o mês, né? Perfeito. Então você sempre pode colocar ali, salvar com, né, a versão meta do mês e ir todos os meses salvando uma, né? Então assim vocês conseguem ir acompanhando. Tá. Beleza? Então, se quiser só restaurar, Stephanie, para a gente mostrar como que fica, aí no linha de base 1, ó, tem esse círculo ali ao lado, na direita. Pode clicar? Na direita ali, mais para a direita. Ah, tá. Aí, restaurar versão. Então, pode clicar. Ele vai avisar, né, que você vai perder o que está na tela se você não tiver salvo. Nesse caso, a gente só mexeu para demonstrar, né? Mas é o que eu falei. Se vocês quiserem salvar, daí o legal é ter sempre salvo, né? E pode restaurar. Pode clicar ali no restaurar. Aí. Então, ele vai levar aí uns minutinhos. E já vai carregar de novo ali. Ele vai voltar para os projetos, né? Atualizando ele. Eu gosto de fazer durante a reunião, porque é uma coisa que o pessoal tem bastante medo de perder, né? Informação. Então, eu falo que fazendo comigo, se perder, eu tô aqui no desespero junto. Então, fica mais seguro. Eles levam
uns 5 minutinhos, geralmente ele já, no máximo 5 minutinhos ele já carrega. E aí essa informação é sempre atualizada na dashboard também. Nina, aproveitando que você apareceu com essa tela aí, ó, a gente está com as obras duplicadas, eu já tinha pedido... não dá para ver, né? Ali acho que é onde está o panorama catão, se quiser clicar naqueles 3 pontinhos, Stephanie. Então, ó, panorama catão, as duas que estão com fotos, eu já pedi para... Não é para deletar, para arquivar. Para arquivar, ela já está arquivada, mas continua aparecendo. A gente pode deletar agora, já que ela não... Opa, travou um pouquinho, não sei se fui eu. Não, o meu aqui Se foram... normal. Ó, elas já estão arquivadas, tá vendo? Agora a gente pode excluir... Travou. A Nina travou. Agora me deu frio. Meninas, alguma dúvida? Vão falando, hein? Vocês estão me ouvindo? Agora sim. Caiu a minha internet, eu ainda não estou vendo vocês, mas acho que já está conectando. Opa. Tá travando. Vou só atualizar. Tá vendo? A gente pediu para arquivar, já está arquivado. Tem como deletar, excluir, porque ela não vai precisar mais ficar. Eu tinha uma obra na Rua Pascal. Nina? Pessoal, vocês acham que com esse treinamento que vocês estão tendo vai ser o suficiente para rodar? Vocês vão precisar de mais reciclagem? Acho que agora eu voltei. Voltou, Nina. Meu Deus, já estava conectando 3G aqui para garantir. Boa. Então, aqui vocês podem clicar no excluir, que daí ele deleta o projeto mesmo, né? Excluir? Uhum. Pode excluir? Pode. Essa na parte que ela tinha por Será que agora vai? Esse aqui também? É só porque antes de ser arquivado, ele não deixa excluir, né? Ele manda ali uma mensagem para a gente, ali para as meninas do chat, avisando que foi arquivado. Beleza? Ó, foi o tempo estratégico de cair a internet e carregar o cronograma. Então, pode entrar ali no selecionado da Rebouças, Stephanie de novo. Aí, pode entrar lá no cronograma. Deu uma travadinha aqui. Eu travei? Não. Tá. Aqui o meu. Agora fiquei traumatizada. Agora foi o meu. Sem problema. Deu uma travadinha. Deixa eu ver. Tá aparecendo para você, Nina? Tá, Tá? Sim. Vou tentar de novo agora. Aí.
Projeto selecionado. Ah, tá. Aí agora, cronograma, certo? Isso, aqui no cronograma. Aí, e pode voltar lá embaixo na fundação, mais ou menos nesse período, que é onde estavam as atividades. Pode passar um pouquinho mais para a direita. Ó, então, já passou tudo de volta para a esquerda da minha medição, né? Já está tudo onde estava antes. Certo? Então, vocês podem ficar bem tranquilos com relação a isso, só sempre lembrar de salvar. E é diferente de, por exemplo, um arquivo no Excel, né? Que a gente vai salvando antes e vai mexendo. Então, aqui o salvar vai ser sempre um print da tela, né? Então, mexi, salvei, e se eu quiser voltar para isso depois, eu consigo. Tranquilo essa parte? Sim. Boa, beleza. E aí, a outra parte, né, que eu queria mostrar hoje é a dashboard. Eu vou mostrar primeiro aqui no de vocês, mas depois alguns detalhes que talvez não estejam aparecendo, daí eu mostro por um exemplo, tá? Então, é lá na esquerda, embaixo do sininho no menu, tem um gráfico assim. Dashboard. Para mim não tá, a tela parece que travou, não sei se... Por aí, Elaine. Descompartilha. Aí, agora foi. Foi? Foi só um... Tá meio ruim a internet, eu acho. Beleza. Então, aqui, nessa primeira tela, ele vai aparecer todos os projetos. Então, aqui a gente só tá com a linha de base salva no Rebouças, mas quando tiverem os outros, todos vão aparecer aqui. Depois eu mostro um exemplo onde a gente tem os outros. Então, aqui a gente vai ter a minha curva S, né, da obra. Ele vai mostrar a situação após a última medição. Então, qual é o percentual do meu planejamento base, que é esse em laranja, o percentual do meu planejamento previsto, que é o meu em preto ali, né, em azul escuro, que no momento estão iguais, porque o planejamento que eu estou vendo é a minha base, né, eu não tive nenhum replanejamento, e o quanto que eu realmente medi. Isso aqui vai ser sempre com base na data da última medição. Então, ele está mostrando que estava previsto até março, ali, quando a gente fez a medição, tá? Ele não tem como saber, né, o que já aconteceu nas outras datas, certo? Certo. Beleza, pode descer mais um pouquinho, então, a tela, Stephanie, por favor. Aí. Então, aqui, ele também vai trazer um resumo, informações gerais de todos os projetos. O IDP, que é o meu índice de desempenho de prazo, né? Então, vai ser quantos por cento eu medi dividido pela porcentagem da minha base, né? Quanto mais próximo de 1, mais perto do meu planejamento inicial eu estou seguindo. Então, ele está em vermelho aqui, porque a gente não mediu quase nada, né? Está bem distante mesmo, mas foi só uma simulação. Ele vai trazer o início e o fim, né? A data que eu tenho a primeira atividade, a data que eu tenho a última, e o atraso em dias. Esse atraso vai ser o quê? Ele vai pegar o dia que está acabando a minha obra no meu replanejamento, no que eu estou vendo hoje na tela, e o dia que estava acabando na minha base. Então, sempre que eu tiver um atraso aqui em dias, significa que eu estou acabando depois, e se eu tiver adiantado, ele vai mostrar um atraso negativo, né? Vai dizer, estou terminando com menos 10 dias de atraso. Certo? Vai trazer os mesmos percentuais e a data da última medição. Beleza? Então, nessa tela, a grande vantagem é conseguir ter uma visão geral dos projetos. Eu vou mostrar depois um exemplo, né? É conseguir bater o olho e ver se eu tenho um projeto que está mais crítico, como que está o andamento de cada um. Tranquilo? Sim. Pode subir, então, Stephanie, mais a tela. E lá em cima, eu vou tem escrito consolidado, eu posso alterar para detalhado. Então, aqui no detalhado, eu quero ver mais informações sobre esse projeto. E daí aqui a gente está só com um, mas depois vocês poderiam selecionar de qual vocês querem ver essas informações. Então, aqui ele já vai trazer algumas informações extras, né? Então, ali em cima, pode subir um pouquinho. Opa, aí. Informações gerais são as datas, né? Ele vai trazer o valor total de orçamento que eu tenho vinculado com o meu cronograma, o IDP e o meu atraso, e na direita ele vai trazer o valor agregado, né? Então, ele vai trazer qual foi a última medição que eu fiz, né? Qual a data,
E quanto de orçamento foi medido até aquele momento, né? Então, do que eu medi, quanto que ele corresponde em orçamento. Tranquilo? Beleza. Então, pode descer. Aqui ele vai mostrar o avanço físico, né? As mesmas informações. E aqui ele vai mostrar as curvas da base, do previsto, e o realizado fica com uma barrinha. O de vocês está bem pequena a barrinha, provavelmente ali no início do ano, por conta que a gente mediu bem pouco. E as curvas estão juntas. Mas eu vou mostrar um exemplo que vai dar para ver melhor como que ela fica. Certo? Certo. Então, pode descer mais um pouquinho. Aqui, a gente vai ter o progresso mensal. Então, todos os meses, a gente vai conseguir ver sempre essas 3 informações, né? Qual era o meu planejamento base, qual era o meu planejamento previsto e o que eu realmente realizei. Então, aqui a gente está com a mesma base previsto, todas as minhas barras estão iguais, mas se eu tiver um grande replanejamento, ainda mais vocês que costumam fazer esse replanejamento para meta mensal, eu vou conseguir visualizar qual mês que teve essa distorção maior, né? Ter as informações por mês. E se você clicar em algum mês, Stephanie, pode clicar em qualquer um, né? Na barrinha aí, isso. Ele vai mostrar as atividades, né? Então, aqui ele está mostrando todas as atividades que estão acontecendo nesse mês. Se você fizer um retângulo ali dentro, você consegue aproximar um pouquinho. Como se fosse estivesse selecionando num AutoCAD, assim. Clica e seleciona no branco. É sempre difícil de explicar essa parte. Eu tenho dificuldade de explicar como fazer. Clica no branco. Isso, e fica clicado e seleciona como se fosse fazer um retângulo, desenhar um retângulo. Ali para baixo. Aí, ó. Sim? Isso mesmo. Então, aí você vai estar dando zoom nessa parte. Daí, quando você soltar, ele aproxima. Então, aqui ele está mostrando, né, essas atividades. Então, o que está acontecendo nesse mês? Nesse mês eu vou ter o sprinkler, a distribuição da água fria, a impermeabilização. E se eu já tivesse medido, eu teria também o realizado aqui junto. Tranquilo? Tranquilo. Beleza, então eu tenho limpar zoom ali em cima à direita. Então, aí vocês conseguem... Clicando na barra, ele volta também para o gráfico anterior. Então, antes a gente estava vendo os meses, né? Beleza? Boa. Então, se você descer mais um pouquinho, a gente vai ter as informações por serviço. Então, aqui, ele literalmente vai trazer o IDP, os percentuais e o atraso por serviço. Cada serviço, ele vai calcular, né, um índice desses para cada um. Então, esse aqui, o que é bem interessante? A gente consegue ordenar o atraso, por exemplo, do maior para o menor e ver qual foi a atividade que teve mais atraso, qual está sendo a atividade que está tendo mais atraso, né? E se você abrir nessas flechas que tem ali ao lado, ele também mostra quando que elas estão acontecendo, né? Então, esse ladrilho vai acontecer ali em maio, junho e julho de 2022. Certo? Certo. Beleza? Também dá para pesquisar pelo nome ali, né? Ele só vai mostrar algumas, mas depois vocês conseguem filtrar, mostrar mais. Beleza? Beleza. Boa. A mesma coisa ele vai ter ali por lote também, se você descer mais um pouquinho. Então, aqui você também vai ter o IDP de cada um dos lotes, os percentuais e o atraso. Então, eu vou conseguir saber se teve um pavimento específico que eu tive um atraso, né? Para ir atrás de ver se aconteceu alguma coisa nesse lote, enfim. Certo? E também vai ter informação do mês em que esse lote vai estar acontecendo se eu dividir. Se eu abrir a flecha. Certo? Certo. Boa. E aí, por fim, a última informação que a gente tem aqui, que vai aparecer ali embaixo, é o físico financeiro, né? Então, eu vou conseguir visualizar esses percentuais de acordo com a estrutura do meu orçamento, com a minha EAP de orçamento. Então, ele está só carregando, né? Então, ele vai mostrar na estrutura, né, transformada já para a estrutura de orçamento de vocês, esses valores e percentuais. E aqui, ele está mostrando no nível 1, mas você pode alterar ali na direita em cima o nível, né? Se quiser ver no nível 2, no nível 3. Aí, olha, dá para abrir bastante. Isso, boa. Ele aparece vários. Isso, exatamente.
você consegue também alterar de percentual para econômico, né? Então, aqui ele está sempre mostrando a porcentagem em cada mês, mas vocês podem colocar ali, em vez de percentual econômico, para ver o valor em cada mês. E ele mostra acumulado, isso, boa, aí. E ele também mostra acumulado, né? Então, ele vai acumulando ao longo dos meses, mas se vocês preferirem, dá para ser não acumulado e mostrar só o de cada mês. Tranquilo? Tem como tirar um relatório financeiro Isso. do que teve de evolução por mês, também. Exatamente. Legal. E aí tem esses 3 pontinhos ali em cima, Stephanie, que você consegue extrair, né? Esse relatório aí por um Excel, né? Excel. Pode falar, Ellen. Nina, esse avanço financeiro aqui é baseado no físico, não é a conversa com o cliente. Isso, esse aqui vai ser o que a gente vincular do orçamento com o nosso físico. Orçamento inicial seria. Então, Isso, do orçamento inicial. Aí o restante tem que ser feito no Ciente. O esforço aplicado para o andamento físico. Isso, exatamente. A única diferença entre esse aqui e o orçamento que a gente coloca é que aqui ele já vai estar ponderando o peso que a gente colocou para cada coisa, conversando as duas estruturas, né? A estrutura do meu planejamento e a minha de orçamento. Certo? Certo. Ficaram com alguma dúvida nessa parte aqui? Alguma coisa que sentiram falta? Não? Pensando assim, por enquanto, não, Nina. O Odair, o Fábio, Douglas, tranquilo também. Convidei em cima da hora vocês, já peço desculpas. Tranquilo. Boa, beleza. Então, eu vou compartilhar minha tela só para conseguir mostrar em um que tem essas diferenças, né? Que eu acho que vai ficar mais claro para vocês. Vou pôr aqui para compartilhar. Beleza. Boa. Então, aqui, né, eu estou na nossa empresa interna, eu já tenho mais projetos, então as minhas curvas vão estar aqui. Essas curvas são bem interessantes para a gente ver, né? Aqui eu consigo ver que em 2022 eu já vou estar finalizando bastante coisa, então já dá para pensar, talvez, num próximo lançamento, né? Uhum. Você quer falar alguma coisa, Elaine, ou só não baixou a mão? Ah, tá. Não estava lembrando ali. Boa. E aqui é o que eu comentei, que também vão aparecer todos os gráficos, né? Então, esse aqui é bem interessante para eu conseguir bater o olho e ver facilmente como que está o andamento, né? Então, eu vejo que esse primeiro modelo aqui está indo até melhor, né, do que a minha base. Esse aqui seguiu aí a meta da Stephanie, né? Tá acima. Esse outro aqui mais ainda, né? Esse projeto teste. Já esse terceiro está bem abaixo. Então, esse aqui já é um caso crítico. Eu posso precisar analisar ele com um pouco mais de atenção, né? E a mesma coisa se eu entrar aqui no detalhado, eu vou entrar em todos só para a gente ter ideia, né? Então, esse aqui deve estar bem. Vou pegar um outro que esteja mais. Deixa eu ver. Um que esteja mais próximo para facilitar. Esse aqui, ó. Então, aqui, nesse exemplo, vou ter o valor total, meu IDP está maior, um pouquinho maior que 1, então eu estou acima, né, do meu planejamento, mas eu já estou com um atraso, eu já replanejei, e o meu replanejamento está entregando 7 dias depois. Quando eu venho aqui, eu vou ter essas curvas diferentes, né? Então, eu tenho em laranja aqui a minha curva base, o planejamento que eu tinha no início. Eu tenho em preto a minha curva atual, né? O meu replanejado ou a minha meta aqui. Então, elas estão, né, um pouquinho diferentes. Eu consigo ver esses percentuais e as minhas medições são essas barras. Então, quando eu clico numa medição, eu consigo ver exatamente o que aconteceu nessa medição, né? O que eu medi. Então, deixa eu pegar uma que esteja abaixo aqui só para exemplificar. Ó. Então, aqui, por exemplo, essa medição, eu fiquei bem distante da minha meta, né? Eu estou bem distante tanto da base quanto do previsto. Se eu clicar, eu consigo ver de cara, ó. Eu não fiz a impermeabilização que estava no meu planejamento, eu não fiz o meu forro de gesso, meu piso cerâmico, né?
Então, todas as atividades a gente consegue ter essa visão, né? A partir do reboco aqui, o meu reboco ficou bem abaixo do que eu tinha planejado fazer. Tranquilo? Deu para clarear um pouquinho essa visão aqui? Sim, sim. Beleza. Então, aqui, né, a mesma coisa, o progresso mensal. Esse aqui é interessante mostrar que se vocês fizerem uma única medição acumulada, aqui ele vai aparecer no mês que vocês medirem, né? Então, por exemplo, se a gente medir agora tudo que já aconteceu no Rebouças, ele não vai estar distribuído pelos meses, né? Ele vai ficar numa única medição aqui nesse progresso mensal. Porque aqui ele conta a data que a gente mediu. Certo? Mas no restante, as datas de atraso, da medição, tudo ele vai estar conforme o cronograma. Beleza? Então, aqui também eu só queria ver algum que tivesse atraso para mostrar, ó. Então, filtrando aqui, o reboco, ó, é a mesma informação que eu tive lá em cima. O meu reboco estava atrasado. Quando eu filtro aqui, eu vejo que o meu reboco atrasou 28 dias, né? Então, eu também consigo filtrar e ver que, eu consegui adiantar 9 dias o meu piso cerâmico, né, para correr atrás e lá em cima só ter 7 dias de atraso, né? Então, a gente consegue ter essa informação. E a mesma coisa por lote aqui, né? Se eu filtrar, eu consigo ver que o tipo 1 foi o pavimento aí em que eu tive mais atraso, né? E aí, se eu abrir, consigo ter as informações aqui mais detalhadas. Certo? Mais alguma dúvida dessa parte? Tranquilo? Não, tranquilo. Boa. Então, a ideia para hoje era essa. O que a gente precisa, né, antes de fechar, é estar com tudo isso aparecendo ali para vocês em todas as obras, né? Então, sei que está bem corrida aí, queria ver como que a gente pode fazer. Eu não sei se tem algum dos outros que a medição vocês fazem mais parecido com essa estrutura, porque eu acho que pode ser essa parte que eu não conseguiria ajudar por conta disso, sabe? Não, nenhum não escolhi. Opa, acho que ficou no mudo. Eu estava ouvindo a Elaine pelo microfone da Esther. Nenhuma das nossas medições, elas estão na estrutura do cronograma, elas estão pela estrutura do orçamento mesmo. Então, aí eu acho que vai ser uma força-tarefa nossa para fazer. Entendi. Não, sem problemas, é só realmente que é algo que daí vai ser mais difícil de eu conseguir auxiliar, né, também, da gente fazer essa parte. Mas vocês acham que, como que tá aí o planejamento de vocês? Vocês planejam terminar isso? Semana que vem vai estar bem complicado. Peraí que eu te falar aqui. Só que essa eu achei que era impossível. Mas resolveram fazer tudo. A gente tem mais uma ou duas reuniões, Nina? A gente teria mais uma reunião. Mas aí, se vocês quiserem, a gente pode fazer uma intermediária também. Acho que a gente pode fazer uma intermediária na quinta e uma de fechamento na sexta, uma intermediária na quarta de manhã e a de fechamento na quinta tarde, talvez. Pode ser isso? Tá. E como que você tá aí? Porque aí, tipo, segunda, terça e quarta, eu e o Gabriel, a gente vai estar meio que na forca aqui. Então, não tem como. Tá, porque na sexta eu vou estar em treinamento e aí depois, né, eu vou estar em Florianópolis em treinamento. Você vai férias depois, né? E daí eu estarei em férias. Na sexta, dia 17, você vai estar fora, é isso? Isso. Então, vê se a gente consegue marcar, então, tipo, na quarta de manhã, uma intermediária, que aí a gente já tenta correr atrás aí, segunda e terça, porque amanhã a gente vai estar externo também, e aí na quinta-feira a gente faz o fechamento de apresentação para todo mundo. Tá, estou tentando, meu Deus, a minha agenda semana que vem tá uma loucura. Na quinta tarde eu consigo, mas na quarta eu vou ter 2 horas de reunião interna na quarta de perspectiva do ano, e aí não vou conseguir na quarta. Tá, então marca na quinta e a gente vai trocando mensagem. Perfeito. Beleza. Aí nessa é interessante estar todo mundo, né? O nosso diretor de engenharia, quem mais? Isso, Os engenheiros também, os meninos, né?
Isso, que a ideia é a gente consolidar o que a gente já fez, né? Que já está tudo ok. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou marcar para falar contigo na terça, final da tarde, Elaine, terça tarde, para ver o que se deu boa Pode ou ser não. terça-noite? Pode ser. De verdade, eu vou ter. Terça tarde, inclusive, é reunião com os meninos aqui no escritório. E a gente vai com essa reunião até tarde. Da última vez que terminou era mais de 8 horas da noite. Tá. Vou pôr então quarta às 8 da manhã, pode ser? Pode. Então aí eu falo contigo na quarta só para ver realmente como que tá. E Tá. também pode ser, eu estou tendo bastante reagendamento assim de cliente. Então pode ser que algum cliente reagende e aí a gente consiga fazer. Tá bom. Mas a princípio deixamos assim, tá? Tá bom. E aí você manda um invite para os meninos também. Você tem Mando, e-mail de sim. todos? Quer que eu mande novamente? Não, eu tenho, já chamei, foi erro meu mesmo, falha minha. Não, Tô tranquilo. ficando bem maluca, mas eu já vou colocar agora para não esquecer. Tá bom. Tá Beleza? Bom. Aí só o diretor de engenharia, não sei se você quer me passar o e-mail dele ou se você... Eu te mando depois por zap, pode ser? Perfeito, então. Tá. Pode ser sim. Beleza? Tá bom. Então, ótimo. Bom quase fim de semana aí para vocês. Obrigada pela atenção e pelo esforço, né? Implantar 3 obras no fim do ano, assim, tá? Sei que é bem corrido, mas vai dar tudo certo. Depois a gente... Se Deus quiser. Começa 2022 com o pé direito. Janeirão eu quero ver os meninos voando aí no planejamento da obra deles. É isso aí. Doida aqui já. Boa. Tá bom, beleza, então, pessoal. Obrigada. Obrigada. Até mais. Tchau, Tchau, tchau. Tchau.